rosto. Em Atos 6, nós lemos que Estevão, que era um dos 7 diáconos da igreja primitiva, ele foi levado até o Sinédrio, que é como se fosse o Supremo Tribunal Judaico, por ele estar fazendo milagres e pregando a salvação em nome de Jesus. Quando ali estava, ele foi acusado falsamente por algumas testemunhas que foram pagas para proferir mentiras e exageros em relação a Estevão. Após aquele julgamento, inclusive, ele foi condenado à morte por apedrejamento e acabou se tornando o primeiro mártir da história do cristianismo. Só que chama muita atenção nesse texto o fato de que, enquanto estava ali diante daquelas autoridades judaicas, sendo falsamente acusado e seria depois injustamente condenado, as pessoas olharam para Estevão e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Eu fico pensando como que deve ter sido essa cena. Que coisa esplêndida, que coisa maravilhosa. Talvez a sua face brilhasse com um brilho sobrenatural. Talvez o seu semblante fosse de coragem, fosse de paz, fosse de tranquilidade, de serenidade, fosse de fé expressa na sua face. E quantos de nós, às vezes, ao passarmos por situações difíceis, tensas, apertadas, nós ficamos com um semblante totalmente desestruturado, cheio de preocupações e nitidamente nervoso e descontrolado. Mas Estevão, que estava naquela hora numa situação extrema, tinha as suas emoções sob controle, porque ele tinha fé no Deus que tem o controle de todas as coisas. E ele estava naquela hora tão cheio da presença de Deus, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que quem olhava para ele era como se estivesse olhando para um anjo. Estevão, na verdade, é uma grande inspiração e um grande exemplo para nós, que ao passarmos por situações tensas, perseguições, dificuldades, quando chegarmos inclusive em situações extremas e complicadíssimas em nossa vida, que Deus nos dê essa segurança, que Deus nos dê essa paz, que Deus nos dê essa fé, que Deus nos dê essa face de coragem, de tranquilidade, de serenidade brilhante, como a face de Estevão, como a face de um anjo. Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos porque a Tua palavra registra para nós uma história como essa, que nos enche de inspiração, motivação e nos deixa impressionados. Senhor, nós queremos reagir da mesma forma como Estevão reagiu, mesmo em situação extrema. Nós queremos estar cheios de fé, nós queremos ter muita sabedoria e queremos ser cheios do Espírito Santo, para que a nossa face possa resplandecer como a face de um anjo, mesmo em situações extremas. Nos ajude a viver desta forma, para que pessoas, ao olharem para nós, enxerguem o Senhor e possam entregar a sua vida a Ti. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.